Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Aí chegando aí na nossa live. Legal. Bom dia, João Paulo, Leandro, todo o pessoal entrando, Dario, Adriano. Bom dia, já já a gente inicia a nossa primeira live, Café com Negócios, né? O efeito da pandemia aí no transporte, na cadeia do frio. Legal o pessoal entrando. O pessoal que está entrando aí, vão dando like, apertando o coraçãozinho, isso ajuda a gente aí na nossa live, dando likezinho aí. Vai ser um tema bastante interessante hoje, tema de os efeitos aí da pandemia, né, no nosso mercado de transporte e armazenamento. Então tem uma convidadinha especial aí, então vai ser bem legal. Muito frio aqui em Campinas. Como é que está o pessoal aí de fora, de Porto Alegre? Está muito mais frio. O Beal entrou, o Fernando está aí, o Du. Campinas está uns 9, 10 graus agora nesse momento. Deixa eu colocar aqui. Alguns minutinhos a gente já começa. Oiê! Bom dia, Aliana, tudo bem? Tudo e Estou aqui você? conversando com o pessoal que tá frio aqui em Campinas, aí em São Bernardo também tá frio. Muito frio. Deixa eu colocar meu fone aqui. Pega pra mim, por favor. Muito frio aqui em São Bernardo. Tá uns 12 graus aqui. Tá cold chain. É isso aí. Estamos no ambiente que a gente gosta de estar, né? Exatamente. Que prazer estar aqui Vamos dar. com vocês. Não, o prazer é nosso, o prazer é nosso. Dá mais uns minutinhos, né, pessoal, chegar para a gente começar a nossa live. Tranquilo. Vai ser bem legal. Estamos com frio, nos aquecendo com as máscaras. Seu áudio tá cortando um pouquinho. Peraí que eu Isso, vou tá colocar o fone, acho que cortando vai um ajudar. pouquinho. Eu aumentei o volume do celular também. Bom, Vamos lá. ficou. Melhora? Não, ficou ótimo. Ficou bem melhor agora. Melhora? Que bom. Ficou ótimo. Bom, o pessoal, a todos, é muito bem-vindo, né? Essa é a nossa primeira live que a gente faz, a Thermo King, dentro desse mundo que a gente está vivendo de isolamento, de pandemia. Então, nós, né, da Thermo King, com certeza também a nossa convidada, o Grupo Polar, temos tentado manter o máximo possível o isolamento social, porque, acima de qualquer coisa, a nossa saúde é que vem em primeiro lugar, né? Certeza. E eu acho que a gente, estando bem, estando saudável, a gente consegue fazer o negócio girar. Muitas empresas passando por dificuldades, principalmente as empresas de transporte, alguns segmentos que a gente vê que praticamente pararam, que é o segmento de alimento, mas dentro desse espírito de luta, né, que a gente
inova, que a gente coloca nossas ideias em práticas, né? Então, começando hoje nossa live, meu nome é Cláudio Biscola, eu sou responsável pela parte comercial da Thermo King do Cone Sul. A Thermo King, para quem não conhece, é uma empresa que já tem mais de 80 anos de vida, né? Então, o equipamento de refrigeração ele surgiu lá atrás, né, no passado, com uma brincadeira de amigos, né? O Joey Número, que era um empresário com amigos jogando golfe, fizeram uma aposta, um deles precisava transportar algo refrigerado, e o Joey Número falou, olha, eu tenho um engenheiro lá que é muito bom, e o cara daí inventou o primeiro equipamento de refrigeração para transporte refrigerado. E o equipamento de refrigeração, ele está entre as 10 melhores, né, mais incríveis descobertas, né, dos últimos tempos. Ou seja, é um produto, é algo que hoje a gente praticamente não vive sem, né? A gente não vê como nossa comida, nosso sorvete, nossos medicamentos seriam transportados sem um controle de temperatura. E hoje nós temos um convidado especial, porque a nossa live, o tema da nossa live Covid, pandemia e o que está passando no nosso transporte e armazenamento de medicamentos em especial. É uma primeira de uma série de lives que a gente vai fazer. E a gente convidou o Grupo Polar, que é uma empresa também do segmento, que faz gelo, faz embalagem, valida laboratórios, certifica laboratórios e transporte para estar dentro de um padrão estabelecido aí pelas normas regulamentatórias. E a gente teve o prazer e tem a honra de ter uma pessoa incrível, né, com a gente. Podemos dizer que ela é uma super mulher na parte de Nossa, fármaco. Obrigada! Ela é gerente estratégico, né, de desenvolvimento no Grupo Polar. Ela é validadora independente da IATA. Ela é palestrante de coaching. Ela é farmacêutica industrial. Ela é cosmetologista, ela vai explicar depois isso o que é. É vice-presidente do ISPE, coordenadora do comitê da cadeia fria, membro do comitê executivo de logística da Sindusfarma, líder do comitê de logística farmacêutica da Abralog, autora e coautora de livros, um deles é A Cadeia do Frio, o guia da Sindusfarmas para a indústria farmacêutica. Tem docência e pós-graduação em logística farmacêutica, é líder do comitê do Women in Pharma. Se sobrar tempo para a nossa reunião, para a nossa discussão, eu paro de falar um pouquinho. Mas, enfim, Liana Montemor, muito bem-vinda, muito obrigado em poder participar com a gente aqui dessa primeira live nossa. Imagina, nossa, o prazer é meu. Obrigada por essa apresentação. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem, Cláudio? Sim, eu escuto. Estão escutando, pessoal? Se estão escutando, dá joinha, dá coraçãozinho aí, que é bom. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Obrigada a presença de todos que estão nos acompanhando. Obrigada a você e a Patrícia, né, a Thermo King Brasil, por terem feito esse convite. Para mim é uma honra participar junto com vocês. Né? Vocês são líderes em soluções ativas para transporte de medicamentos com temperatura controlada. A Polar também é um líder em soluções passivas. Né? Então, para a gente é uma honra estarmos aqui juntos por este propósito, neste café. Não esqueçam, gente, suas canecas para o nosso café. Para o nosso café com negócios. Isso, café com negócios. E tudo que o Cláudio falou é meio verdade, né? Com relação verdade inteira. Eu sou farmacêutica, eu fiz cosmetologia, então eu sei comprar shampoo muito bem, porque eu nunca trabalhei com isso efetivamente, mas eu compro muito bem shampoo. E eu trabalho aqui no Grupo Polar já há 15 anos, quase. O Grupo Polar é uma empresa que tem 20 anos, uma empresa inteiramente de capital nacional, né? Nós somos líderes para transporte, soluções para o transporte de medicamentos que requerem temperatura controlada, então desde caixas, gelos, data logger, serviços de mapeamento de rotas, serviços de qualificação térmica, tanto das embalagens térmicas quanto de armazéns, carros refrigerados, enfim. Então, a Polar é bastante especialista na cadeia do frio, tá? Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite.
Pergunta, eu tenho uma pergunta, né? Hoje o Brasil, né, Liana, ele tem algum modelo de fiscalização, alguma norma? A gente sabe que tem algumas normativas. Eu queria que você falasse um pouco dessas normativas de transporte e armazenamento de medicamento, né? Hoje a gente vê muito na TV a questão do, tá transportando teste de Covid, né? A gente nunca viu falar tanto em fármaco como agora, né? Em produtos fármacos, né? Como agora. Infelizmente, dessa forma, né? E aí, um medicamento, um teste de vacina, de teste de Covid, ele tem que ser transportado de 2 a 6. De 2 a 8, se eu não me engano, né? E a gente vê motoboys saindo com aqueles isoporzinhos tudo aberto e indo fazer os entregas, o que nos deixa preocupados se acaba sendo validado esse teste ou não. Me fala um pouquinho para a gente dessas normas, da norma 304, 360 que a gente que tem atualmente na Anvisa. Esse é um assunto bastante polêmico no momento, né? Realmente, a gente nunca viu tanto transporte de materiais num momento como esse, né? As vacinas, os kits. O Jornal Nacional esses dias mostrou uma reportagem sobre os kits que são entregues de forma inadequada. Então, isso dá uma palpitação, gente, no coração, quando a gente está vendo o jornal e vê uma coisa dessas acontecendo, porque a gente sabe da importância de se manter. A nossa norma mais nova, né, e que tem muito a ver com todo esse momento do país, a entrada do Brasil no PIX, é a 304 e a complementação dela, que é a 360. Então, para quem não conhece, a 304, ela veio substituir a antiga portaria 802, tá? E o que é mais marcante nessas resoluções é porque a gente, até hoje, a gente sabe que a gente tem que transportar os medicamentos na temperatura ideal. Então, vamos focar principalmente nos produtos de carga seca, aqueles que são de 15 a 30 graus, por exemplo. Porque o de 2 a 8, querendo ou não, você já tem aí, né? Apesar do que a gente vê na televisão, a gente já tem uma cadeia mais consolidada, a gente já tem equipamentos qualificados, a gente tem sistemas de embalagem que são qualificadas, os detentores de registro, até o paciente final. Existem várias etapas que já possuem uma estrutura para transportar esse tipo de medicamento. Porém, a carga seca, que é aquilo que a gente chama de 15 a 30 graus, né, que vai desde um antitérmico a uma pomada, enfim, existe a grande maioria dos medicamentos são para carga seca. Eles não tinham uma regulamentação para ser transportado dentro da faixa de temperatura. Vamos melhorar isso. Não é que não tinha, sempre teve. A portaria 802 já previa isso, tanto para a armazenagem quanto para o transporte. Porém, não era cobrado, né, nem da parte da vigilância sanitária, dos órgãos reguladores, e nem efetivamente colocado em prática. E aí a Anvisa tomou por prática, né, essa é uma tendência mundial, estabelecer uma resolução onde exija o controle e o monitoramento da temperatura. Então, o grande X da questão da 304 é o artigo 64, que diz respeito à carga seca, que ele precisa ter a temperatura controlada e monitorada, e o artigo 84, que diz respeito aos produtos refrigerados, né, que são os termoláveis, considerados aqueles inferiores a 8 graus. E aí, gente, é uma novela falar da 304, porque a gente eu acompanhei muito de perto, eu acompanhei até o documento Perguntas e Respostas, né, que a Anvisa lançou. Dentro do Sindusfarma nós temos um grupo onde a gente fomentou todas essas questões, discutimos com os profissionais da área as melhores práticas, atendendo, obviamente, toda a cadeia e também a visão da vigilância sanitária, né? E aí, gente, quem quiser depois os documentos, fiquem super à vontade. Eu vou deixar aqui, se você me permite, Cláudio, o meu Instagram. Criei agora o Instagram, depois de tantas lives, Liana Montemori _coldchain. E se vocês quiserem também mandar e-mail, liana@polartecnica.com.br, eu posso encaminhar os documentos que vocês quiserem, né? Porque às vezes entra no site da Anvisa, não consegue achar tem dificuldade, exatamente. E é legal, né, que a gente, quando a gente fala em refrigeração, a gente lembra muito da carne, né, da comida, né? E algumas pessoas acabam esquecendo o remédio.
E essa é uma normativa muito interessante para nós, que é a cadeia do frio, que somos especialistas em frio, né? Porque a gente acaba até mesmo como consumidor, né, Liana, vendo que, poxa, um remédio, né, eu preciso ter o cuidado do transporte e armazenagem como um pedaço de carne, né? A gente vai no restaurante, você espera comer uma comida saudável, fresca, né? E a gente acaba esquecendo esse ponto. Então é importante, pessoal, vocês terem essas documentações, principalmente os transportadores, as pessoas que trabalham com fármaco, a própria rede concessionária nossa, para poder discutir e levar esse conhecimento para quem está recebendo essa mercadoria, né, que às vezes uma farmácia pequena ou um laboratório pequeno não tem também tanta esse conhecimento, né, dessa normativa e principalmente a cadeia de distribuição, né, que tem que tomar os cuidados necessários. Mas é um ponto interessante, né, e eu estava pensando hoje, né, para você que está no Sindusfarma, você está dentro desse meio, como é que está o Brasil hoje, Eliana? O Brasil diante de outros países, né, em termos de normativa e fiscalização. Sabe que a Europa tem um peso, né, bastante relevante nisso, inclusive os equipamentos Thermo King eles são certificados pela União Europeia para transporte de fármaco, então é um equipamento homologado pela Europa para transportar fármaco. Como que você vê hoje o Brasil em posição aos demais países mais desenvolvidos nessa questão de normas e controle no transporte de fármacos? Essa é uma excelente pergunta, tá? Então vamos lá, gente. No final eu vou falar o Insta para vocês, podem ficar tranquilos. O Insta do Grupo Polar tá aí, porque vocês estão só mandando mensagem. Qual que é o Insta? Qual que é o Insta? Eliana Montemor, _Cold e o do Grupo Polar, tá? Então sigam aí, beleza? Vamos lá. Faz pergunta, pode fazer a pergunta, né, Eliana? Dá os likezinhos, o que a gente não conseguir responder, a gente vai estar lá no Stories lá e a gente vai respondendo. E o Lauro colocou aí, já assisti um curso com ela, ela dava bombom sonho de valsa. É verdade. Dentro do ISP, a gente tem um grupo de cold chain e eu e o Ricardo Miranda, que trabalha aqui na Polar, a gente é o chair, né, do comitê. E a gente faz um evento todo ano de cold chain. E aí todo mundo que participa, a gente dá sonho de valsa. Aqui a gente não garante sonho de valsa, não vai ter como, mas no próximo ao vivo a gente promete. Então é assim, essa pergunta é muito boa pelo seguinte, eu acompanho todo ano, eu vou para eventos internacionais para entender o que está se passando lá fora, como é que está o mercado e tal. E há uns 2 anos mais ou menos, acho que 2 anos, 2018, o Peru veio com uma normativa, né? Então todo mundo que levasse os materiais para o Peru ou transportassem dentro do Peru tinha que seguir a normativa, não me lembro agora o número, tá? E aí... essa normativa exigia controle e monitoramento de temperatura. Muito parecido em termos de temperatura do armazenamento, temperatura da embalagem térmica, você garantir que de ponta a ponta esteja dentro da faixa ideal, enfim, era muito parecido os conceitos, né? Então, o Peru saiu na frente aí dos nossos amigos vizinhos por aqui, porém já existe, por exemplo, o guia canadense, o 0069, que fala que você precisa ter a temperatura controlada. Conversando com pessoas do Canadá e até uma empresa que está bastante atuante agora nos testes para a Covid, o que eles me disseram é assim, olha, Eliana, a gente tem esse requerimento no guia canadense, porém não é algo que a gente usa fora dos extremos de temperatura. Então, era mais ou menos o Brasil. A gente tem 802 que pede, mas a gente não tem aquela cobrança, né? Aqui a moda tem que pegar, né, gente? Não é assim? A moda pega, a lei pega, né? A lei tem que pegar para o brasileiro poder cumprir. Então, a gente já tinha, e também era o mesmo momento do Canadá. Quando, na última vez, né, em setembro, eu estive em Boston, e aí numa mesa de discussões, eu fui muito focada para trazer soluções para 304 e vou explicar por quê para vocês, mas eu fui muito focada nesse ponto e conversando com pessoas de outros países, eles ficaram assim, chocados. Como que no Brasil vocês vão ter essa legislação e como que vocês vão precisar seguir? Então, como eu vejo, tá? Necessário,
é uma tendência regulatória global, né? Existem muitos países que, apesar do choque da implementação, que é o que a gente está vivendo hoje, esses países, de uma forma ou de Dá aquela outra... acelerada, né? Isso deu aquela acelerada no processo. Deu, total, e assim, não tem volta, porque o Brasil entrou no PIX, então a gente não tem mais como voltar atrás. E numa reunião que nós tivemos dentro da Anvisa, não sei se algum de vocês participaram, se eu não me engano, gente, eu sou ruim de data, mas eu acho que foi em fevereiro do ano passado, quando a publicação ainda nem tinha sido efetivada, a gente estava discutindo sobre a normativa, o Ronaldo fez uma colocação muito interessante, porque ele disse assim, Ronaldo Gomes é quem está à frente da legislação dentro da Anvisa, tá? Nessa cadeira para tocar 304. Ele disse, olha, como que eu posso assumir que o Brasil é um país que transporta de qualquer jeito as cargas de 15 a 30 graus, por exemplo? Né? Como é que a gente assume que a gente não tem o cuidado devido? Por quê? Vamos pensar, o Brasil é um país tropical, de dimensões continentais, onde a gente sabe que as rodovias, a nossa infraestrutura é muito boa, né, pessoal? É muito boa. A gente não tem problema, com cross-dock, a gente não tem barreiras fiscais, né? Então, como que a gente assume... Tranquilo. É tudo tranquilo. A fazer logística aqui não é desafiador, né? Então, não é, por exemplo, eu lembro uma vez que a gente estava dando uma palestra em Cuba, eu e a Natália, que trabalha aqui no Valida, gerente do laboratório, e a gente estava falando, olha, né, como é que funciona a logística no Brasil? Os caras chocaram, porque assim, Cuba é um país muito pequeno, onde você consegue atravessar o país inteiro em poucas horas, 2 ou 3 horas você atravessa o país de norte a sul, de leste a oeste, onde você tem uma temperatura em todo o país, média, de 25 graus. Quer dizer, fazer logística em Cuba é fácil, vem fazer logística aqui. Né? Então, realmente, é um processo que a gente precisa adequar. E isso não tem volta, tá? Então, respondendo a sua pergunta, é uma tendência global, né? De alguns países que já têm isso em legislação, mas que com certeza precisam ainda evoluir com relação às operações. E o Brasil, eu considero até que está na frente com relação a isso. Bom escutar. Cheers. Pergunta, né? Eu tenho até uma pergunta aqui do pessoal da Containers Frigoríficos, né? E seria a minha próxima também. Hoje, como você disse, né, fazer logística no Brasil é fazer mágica, né? Tem tantas barreiras, tantas dificuldades que o transportador ele encontra. E muitas vezes ele precisa ser versátil, né? Então ele leva uma carga, talvez refrigerada, e volta com uma carga seca, né? Ele vai com, sei lá, pode ir com medicamento, plasma e voltar com TV, né? Dependendo do que ele faz, no transporte primário. Como que a gente pode ajudar a criar uma padronização, né? Porque o cara não dá para ele transportar frango e remédio ao mesmo tempo, né? No mesmo caminhão, né? Então a gente tem que ter uma padronização do conjunto. Quando eu falo conjunto, caixa, e equipamento, e embalagem, né? Caixa, equipamento e embalagem, porque são os 3 principais. E como que a gente pode ter essa padronização e um órgão validador, né? Você enxerga que a gente consegue criar algo para fazer com que as empresas que recebem, as empresas que enviam, né? E o próprio transportador esteja dentro de um padrão global de boas práticas no transporte de fármacos? Olha, vamos dividir essa pergunta em duas grandes tigelas aqui. Em primeiro lugar, eu não tenho conhecimento, eu acho que eu preciso admitir isso, tá? Das leis exatas para o transporte. Porque eu sei que existe uma legislação, gente, me perdoe, mas assim, assuntos regulatórios nunca foi meu forte, né? Meu negócio é a temperatura mesmo. Mas eu sei que existe uma legislação que determina o que você pode transportar com o quê, né? Então aí o pessoal que estiver assistindo a gente puder contribuir, vocês vão me ajudar bastante. Então, você tem lá, você pode transportar vassoura com remédio, você pode transportar carne, existe uma legislação para isso, né? Então, primeiro a gente precisa buscar esse tipo de legislação para estar a par e passo. Quando a gente fala sobre um órgão validador para isso, eu vejo que, assim, duas vertentes, né? O primeiro é o próprio órgão regulador, né? O Brasil, ou a Anvisa, desculpa, no Brasil. Então, a Anvisa que é responsável por tratar desses procedimentos dentro das indústrias. E eu acho que uma coisa, gente, ontem eu estava conversando com uma pessoa da indústria farmacêutica e a gente falou assim sobre o mapeamento de rota, que todo mundo vai ser obrigado a fazer agora, que pede na 360 e tal. E eu falei, olha,
E é importante você não mapear só rotas críticas. É importante que você mapeie as rotas que não são tão críticas, porque você pode qualificar essas rotas, né, através de um monitoramento e de um controle, e você acaba qualificando sem o uso de um sistema para manter a temperatura. Isso não é bom para a gente, né, Cláudio? Nem para mim, nem para você. Mas assim... Não. Mas... E nem para nós consumidores, né? Mas a questão é, você pode ter alguma rota, que vão ser muito poucas, dentro do seu processo, que você consiga manter entre 15 e 30. O que vai depender? Vamos supor que eu tenho uma carga para fazer São Bernardo, Campinas, 6 horas da manhã, tá? Onde eu comprove que a temperatura sempre se mantém, o meu cara não para, ele não para comer, não para atender o telefone, não para ir ao banheiro, ele não fica exposto a uma temperatura alta, e eu consigo qualificar essa rota. Então, de 315 rotas, que é o caso desse cara que ele tem espalhados pelo Brasil, ele consegue qualificar uma rota, sem o controle efetivo. E a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Como tornar isso viável? Através de acordos de qualidade. E aí a régua vai subir. E isso vale para tudo. Porque a partir do momento que você tem um acordo de qualidade, você vai ter aquela transportadora ou aquele fornecedor que topa o que está acordado, que respeita esse acordo de qualidade. Então, eu acho que o maior validador que a gente tem é o próprio mercado e a própria demanda que se constrói em torno de uma necessidade, né? A partir do momento, eu dei esse exemplo só para exemplificar realmente um momento onde a gente estava falando dos acordos de qualidade, né? Aquela empresa que segue as boas práticas, aquela empresa que tem os seus procedimentos muito bem estabelecidos, que você consegue ter acordos de qualidade, que você consegue, por exemplo, estão citando aqui rastreabilidade de temperatura, que você consegue ter tudo isso documentado, ele sai na frente. E isso é o melhor balizador que a gente vai ter, né? Para as empresas que se preocupam, oferecem esse serviço diferenciado. Não sei se eu respondi, mas eu acho que é... Não, mas é isso. Eu acho que você tem razão, sim. Eu só queria agradecer o Juliano, mandar um beijão pro Juliano. Ele falou que tem equipamento da Thermo King e está feliz aí com o equipamento. Obrigado, Juliano, pelo carinho de estar aqui com a gente. O pessoal do container frigorífico também falando que o ideal é higienizar mesmo o caminhão depois da descarga, fazer tudo isso, tem que fazer mesmo, independente da carga que você transporta, né? Se é fármaco, se é alimento, eu acho que esse é o caminho mesmo, né? Essa é a opinião, opinião não, né? O que deve ser feito, né? A parte da higienização. Gente, vocês me ajudaram agora, hein? Valeu, porque essa daí eu não sabia, hein? Não consigo... É isso aí. E aí, né, hoje, né, então, quais as principais, né, diante disso, né, você falou em rastreabilidade, em fazer o monitoramento da carga, né, tem aquele controle de temperatura, e são os diferenciais que vão fazer com que o produto chegue em maior qualidade. Então, subir na regra da qualidade, a gente consegue manter um nível apropriado do trabalho que tem que ser feito. Onde está a fraqueza do elo da cadeia? A gente tem, não vamos falar que é no equipamento de refrigeração nem no controle da temperatura. Mas a gente tem hoje a cadeia, né? Para quem não conhece, tem o produtor, tem o transportador ou um armazém no meio do caminho e tem o consumidor final, que é a gôndola da loja. Né, seja de uma farmácia ou um laboratório que recebe e faz o caminho inverso, ele mandando um plasma, um sangue para algum outro laboratório fazer análise. Nesse elo, nessa cadeia, qual que é o elo mais fraco? Excelente pergunta. Não joguem tomates, hein? Vou dar minha opinião muito pessoal de quem está há muito tempo neste processo, tá? Quando você fala, né, dos elos que estão na cadeia, eu vejo assim, o detentor do registro, ele é um cara extremamente cobrado, ele é um cara que segue todas as boas práticas dentro da indústria, dentro da produção, dentro da armazenagem, ele escolhe os seus parceiros. Porém, eu vejo que o elo fraco hoje, na minha opinião, né, e aí de novo me desculpem, são algumas distribuidoras de medicamentos, tá? Então, eu vou explicar por quê. A gente tem, assim, o distribuidor, e aí a gente tem toda uma questão econômica envolvida, mas a gente não vai entrar nesse ponto, tá? Vamos falar mesmo dos processos de qualidade. A gente tem muitas indústrias farmacêuticas que têm bons distribuidores. A gente tem bons distribuidores com qualidade, né? Nós atendemos aqui muitos distribuidores e a gente tem
uma infinidade deles que fazem os processos com qualidade, que se preocupam com cada uma das exigências que o detentor do registro tem. Porém, você tem aquele cara que não se preocupa com a qualidade, né? Que ele se vê ali no meio da cadeia e ele não se preocupa com a qualidade. A gente tem aqui uma série de histórias para contar, eu vou te contar uma delas, né? Que para mim foi a mais chocante nesses 15 anos e que eu acho que é sempre o elo que a gente precisa empoderar mais. E quem tem que empoderar esse elo, na minha opinião, é a própria indústria farmacêutica, que é quem tem o acordo principal com esses caras. Então vamos considerar assim, nós tínhamos um distribuidor, né, que utilizava então os nossos produtos, e aí, gente, o brasileiro é tão criativo, olha o negócio que o cara criou. O motorista do caminhão que ia entregar o medicamento dessa distribuidora até o hospital, chegava lá no hospital, né? E a gente estava tentando lembrar aqui o nome da palavra, mas talvez seja um refúgio, né? Como se fosse um lixo hospitalar, mas lixo não, hospitalar. um lixo hospitalar, mas sem contaminação, digamos assim, né? Não era um lixo é um lixo comum, orgânico, um lixo comum. E pegava esses gelos que estavam lá, né? E falava assim, olha, eu vou levar todos esses gelos. Né? Então, você congelou para mim, eu congelei para você? Ou... Não, você Não? congelou para mim também, eu acho que foi mistura, faz parte do... Então tá. E aí, ele pegava todo esse resíduo, todo esse gelo, levava para dentro da distribuidora e negociava. Olha, esse daqui desse tamanho eu vendo para você por 10 centavos, esse daqui eu vendo por 20, esse daqui... E beleza, o cara criou o negócio, o cara tá certíssimo. Um negocinho paralelo dele ali. Tudo bem, né? O brasileiro é muito criativo, vamos dar um jeito na crise, né, pessoal? Mas assim, qual que é o grande problema disso? Se, primeiro, a distribuidora tivesse um processo onde ela conseguisse fazer uma higienização de todo esse material, né? Porque nós pegamos um gelo com gota de sangue dentro do freezer. Então é óbvio que ela não fazia. A gente tinha uma mega contaminação cruzada ali. E inclusive para quem manipulava isso, né? Então, se ele conseguisse fazer uma descontaminação de tudo isso, e se ele conseguisse fazer uma qualificação de todas as embalagens térmicas, com todo esse mix de gelo que ele tinha, ok. Gente, valendo um bombom sonho de valsa. Quem acha que o cara qualificava todas as embalagens? É óbvio que não. E assim, a gente só sabe disso quando a gente está trabalhando nisso, porque quando você pega uma caixa e você fala assim, hoje tá pouco frio, né? Então eu vou colocar, hoje tá calor, eu vou colocar muito gelo dentro dessa caixa. Amanhã tá frio, amanhã não precisa, eu vou colocar um só. Não, o parâmetro não pode ser esse, a gente tem uma série de estudos para isso. Tanto em guias nacionais como em guias internacionais, assim como o caminhão, que a gente precisa fazer a qualificação, né, da refrigeração, do baú do caminhão, enfim. Então, assim, como que uma distribuidora faz isso? Então, é muito comprometer a qualidade do medicamento. E você vê, né, que a falta de consciência, né, do quem transporta ali, né? O pessoal tá brincando aí que congelou, mas também, poxa, o Grupo Polar e Termoking não dava para não congelar, né? É verdade. Senão a live não ia ser a nossa live, né? Entramos numa fria, né? Entramos numa fria, exatamente. Estou vendo o coraçãozinho subindo, muito legal, o pessoal botando pergunta. Pessoal, se a gente não conseguir responder algumas, a gente vai depois tentar, né, mandar as respostas. Estou percebendo que tem um bate-papo interno ali legal na questão da carga de vai com um, volta com, tentar fazer negócio com parceiros, voltar com 8, muito legal também a nossa discussão e a discussão aí dentro do grupo, né? Eu tenho duas perguntas, né, pra gente, nosso tempo é curto, acho que se a gente pudesse ficar 2 horas aqui batendo papo, nós ficaríamos, né? Mas assim, Eliana, quais as transformações que a pandemia vai causar no transporte de medicamento e qual será o posicionamento desses clientes agora? A gente, você contextualizou isso em alguns pontos, mas por que precisou da pandemia, né, para a gente correr atrás disso? Né? Como que isso você acha? Como você acredita que isso vai ser feito? Eu acredito assim, as boas práticas no geral, né, gente? A gente ouve falar uma coisa tão básica que é sobre higiene, né? Hoje de manhã eu estava ouvindo a Band News, então assim, as nossas práticas de higiene.
cara, isso é tão básico, né? Que práticas são essas? Lavar a mão depois de fazer pipi? Então, assim, a gente precisa levar isso pra... Viu, gente? Lava a mão depois do pipi. Gente, lava a mão depois do pipi. Mas, assim, você entende que a gente está falando sobre uma coisa muito básica, Cláudio? Isso é uma coisa que, às vezes, a gente para pensar e fala... Tem muitas... centros de convivência, né? Que eles não têm nem o básico. Então, assim, vamos sair desse lugar e vamos falar do cold chain. O que eu acho? A qualidade, as boas práticas, né? Eu estava tentando fazer um comparativo de boas práticas com higiene na nossa vida, porque é exatamente isso, né? São as boas práticas que agora a gente tem que seguir. Então, colocar máscara, como você aperta o botão do elevador, a gente tem que se reinventar. E isso a gente pode trazer para o mundo do frio. Como? Frio de qualidade. Agora a gente precisa ter qualidade na temperatura. A gente precisa ter boas práticas sendo seguidas efetivamente. Então eu acho que a pandemia alertou para um lado extremamente necessário, que já deveria ser muito usual, né? Que a gente não deveria estar repensando. Isso deveria ser uma prática. Como que a gente verifica a temperatura quando a gente recebe essa carga? Como que a gente seleciona os nossos parceiros? Né? Que valores tem esses parceiros? Ah lá, eu lavo as mãos antes do pipi também. Boa! Então, como que a gente seleciona... Não foi o Lauro que falou isso, não. Não foi o Lauro que falou isso. Não. Como que a gente seleciona os nossos parceiros? Como que a gente pode empoderar as boas práticas? Porque eu vejo que isso é mais do que necessário agora. Então, como é que o cara atende com rapidez para não deixar aquela carga que está sendo recebida parada no sol? Porque ali pode ter um teste de Covid-19, pode ter um teste para diagnóstico que pode salvar outras vidas, né? Então, agora, pensando nisso, eu acho que é um alerta geral. A minha irmã trabalha na televisão, né? Na parte de publicidade da televisão, e esses dias eu estava falando com um jornalista dessa emissora, e eu falei assim, olha, vocês estão falando sempre que é errado o transporte, como que o transporte está errado, olha como o transporte está sendo feito, do teste para Covid, está sem o termômetro. Mas e aí, que hora vocês vão falar como é correto fazer, pessoal? Porque que tá errado a galera já sabe, né? A gente tem aqui um canal de venda direto para consumidor final e a nossa maior alegria é quando liga um consumidor aqui e fala assim, olha, eu vou viajar com a minha vacina e eu preciso saber como é que eu posso manter ela dentro do avião. É fantástico isso, porque a gente não tem essa informação vindo dos órgãos públicos. Como que a gente consegue manter isso? A gente tem iniciativa privada, né, de algumas indústrias que, através de um programa com determinado medicamento, ela fornece uma embalagem térmica, uma bolsinha térmica para o cara transportar, mas quando essa informação vai chegar, né, no consumidor final? Na minha vovozinha, que está lá, né, com 95 anos precisando tomar a insulina dela. Isso é uma coisa que precisa ser divulgado. E quem sabe a pandemia deu oportunidade para a gente empoderar ainda mais a qualidade do frio. Não basta estar frio, dúvida, né? É isso aí. Não, até o pessoal comentou aqui que não é só carga, né? É o que ela proporciona para o consumidor final, né? E quando a gente fala do frio, a gente fala de tudo, né? Exato. Não é só de medicamentos. Então, eu acho que quem transporta tem que ter a ciência de que transporta a qualidade, né? Diana, eu vou fazer, assim, o pessoal tá bombando, coraçãozinho subindo, aperta aí, likezinho pra gente. Eu vou fazer a última pergunta, tá? E aí depois fica aí e você pode fazer o seu fechamento, aí, do jeito que quiser. Mas quais as experiências de alto impacto que você acredita que pode gerar nesse momento de crise aí? Você quer saber de que lado? Você quer saber alto impacto para os negócios? Não, de alto impacto no transporte e armazenagem, né? Que é o tema que a gente está seguindo. Eu acho que o maior impacto que a gente está tendo agora, né, é a 304 e a 360, que eu acho que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo. Qual é o grande impacto que nós temos agora? Adequação. Seja em caminhão refrigerado, seja com embalagem térmica, seja qualificando rotas, é essa adequação, tá? Então, eu acho que nós ganhamos aí, até por efeito da pandemia, algum tempo a mais para poder implementar, né? Para quem acompanhou, a norma foi publicada em setembro, a gente tinha para vigência da norma 180 dias, que daria em março agora, e aí, por conta da pandemia, a vigência da norma vai ser depois de 18 meses, o que vai chegar em março de 2021.
Então, a gente teve um bônus, né? Eu considero um bônus para adequação, né? Ter essa adequação, ter tempo. Tá? Então, eu acho que as pessoas têm que começar a se movimentar nesse sentido, tá, Cláudio? Porque cada vez mais está evidente a importância da cadeia do frio. Isso ficou muito evidente com a pandemia, né? Ficou muito evidente que a gente precisa se adequar. E agora a gente tem uma legislação que pede. Então, assim, gente, é para ontem isso. E quando você vai exatamente no caput, lá no final, que fala sobre o prazo que tem, o prazo de transitoriedade dentro da 360, que ele fala da obrigação de fazer o mapeamento térmico das suas rotas, se você for levar em consideração todos os processos, né? Então tem muita empresa pensando, vou começar a me adequar em março de 2021. Não dá tempo. De março de 2021 até março de 2022. Ganharam uma vidinha extra aí, Mario Bros. Então, uma vidinha extra para correr atrás do prejuízo. Exato, e correr atrás é agora, né, gente? Não tem que esperar a pandemia acabar. A gente precisa ter qualidade nisso agora. Liana, eu não tenho palavras para agradecer você, a sua disponibilidade. Eu sei que o seu tempo é muito corrido. Agradecer o Grupo Polar por aceitar fazer essa parceria com a Thermo King, unidos por um objetivo maior, né, que é passar essa informação aí para os nossos amigos, colegas, fabricantes, consumidores, os caminhoneiros, né, que são nossos colegas que movimentam esse país dentro da dificuldade toda que a gente tem de logística. Muito obrigado mesmo, de coração, em nome da TK, pela sua presença. Eu acho que esse bate-papo, a gente pode fazer ele mais 1 milhão de vezes, que vai ter assunto para discutir, porque eu acho que é um assunto de utilidade pública, né? Um assunto que a gente gosta de falar, né? A gente é especialista em frio, nossas empresas, e deixar o recado para todos, né? De que, assim, é um momento difícil que nós estamos vivendo, um momento único, né? Nunca ninguém, né? Por mais velhinho que seja, não passou por isso, não tem essa experiência. É algo que a gente tem que ter calma, que vai passar, vai melhorar. Eu acho que se cuidar primeiro, a saúde vem em primeiro lugar. Tendo saúde, a gente ganha dinheiro, corre atrás e segue. Agradecer todos que participou aí, que fizeram pergunta. Algumas, eu vejo que tem uma última pergunta do Robson, da questão do Datalog. Algumas perguntas que a gente não conseguiu responder, a gente vai tentar depois fazer deixar lá no Stories e a Liana e eu podemos respondendo isso durante a semana. Obrigado, gente. Essa é a primeira, tá? De muitas outras que vamos fazer. Fique atento aí no calendário de lives, tanto do Grupo Polar quanto da Thermo King. Vai ter lives muito bacanas e com certeza muito melhores do que a nossa, né? E com assuntos bem mais atrativos, né, Liana? Não, muito melhores que a nossa, acho que não. É para instigar. É para instigar. Gente, obrigado mesmo. Eu quero agradecer a vocês pelo convite. Para mim foi uma grata surpresa. Adorei participar. Eu vi alguém colocando aí, né, no final de toda a cadeia sempre há uma vida. Cláudio, quando eu dou uma palestra, alguma coisa, eu coloco sempre a foto minha e do meu filho no final. E digo que tudo isso vale a pena porque no final de uma cadeia sempre há uma vida e aquela é a minha vida, né? Então aqui nas lives eu achei bonitinho alguém comentando aí sobre isso. Que essa é uma marca registrada e é o que eu acho que a gente faz, né? O que me motiva todos os dias é saber que no final de tudo isso sempre tem uma vida. E agora, muito mais vidas precisando do nosso apoio, né? Com certeza. Muito voltado até para a cadeia do frio. E assim, gente, se eu puder deixar um recado, cuidem, mas não apenas da nossa saúde física, mas da nossa saúde emocional, né? Porque é um momento extremamente complicado que a gente está vivendo. E eu acho que a nossa saúde emocional precisa tanto da nossa ajuda quanto a nossa saúde física. Obrigada, muito obrigada. Obrigado a você. Até a próxima. Beijo, gente. Obrigado a todos. Beijo, valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.